Olá, povo de Deus. Quero desejar primeiramente uma boa noite a todos. Também quero saudar todos que estão me assistindo agora nesse momento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que eu me chamo João Paulo, discípulo do Senhor em processo contínuo e árduo, difícil, desafiador de restauração. Mas caminhada essa que vale a pena quando eu olho para a minha vida e vejo que Jesus Cristo, através dessa ferramenta tão poderosa, já tem transformado e atuado em diversas áreas da minha vida, que ao longo dos anos vem tentando aí de todas as formas me tirar do foco e atrapalhar aí na minha caminhada com Cristo. Porém, só por hoje eu estou limpo aí de todas essas dificuldades, essas mazelas impostas aí pelas turbulências aí da vida, né? Sou um servo de Jesus, cooperador da obra dele na Igreja de Cristo no Brasil, aqui em Quixadá. E é um prazer e uma honra para mim, na verdade, um privilégio estar servindo o autor da vida, o nosso Criador, mais uma vez aí com a exposição aí da palavra para a nossa reflexão. E desde já eu quero convidar todos que estão me assistindo agora nesse momento a fazer uso aí das suas Bíblias e abrir no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 3, que diz assim: Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha e dizer alguma coisa que o prejudicasse. O Senhor autoriza o divórcio? Perguntaram eles. Vocês não leem as Escrituras? Respondeu Jesus. Nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher, e que um homem deve deixar seu pai e a sua mãe e unir-se para sempre com a sua esposa. Os dois se tornarão um, não mais serão dois, mas um. E nenhum homem pode separar o que Deus ajuntou, ou uniu, ou casou, né? Então perguntaram eles, né, os fariseus. Então por que Moisés disse que um homem pode se divorciar de sua esposa, apenas mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito? Jesus respondeu: Moisés fez isto em consideração aos corações duros e maus de vocês. Mas isso não foi o que Deus pretendia desde o começo. Amém? Queridos, hoje eu estou aí com o desafio de mais uma vez falar sobre o tema família. É o tema que nós estamos trabalhando desde o início do ano. E nós já estamos chegando aí no meio do ano, né? Hoje é o último domingo do mês. E eu posso dizer aqui que a gente já assistiu no mínimo 20 mensagens a respeito desse tema, família. Então, analisando bem, nós já já é para estarmos, né, colhendo aí alguns frutos mediante a tanto alimento bom que nós vimos nesses últimos meses, a contar de janeiro para cá. E é um tema bastante desafiador. Eu, particularmente, desde que eu entendi o Evangelho, desde que eu resolvi viver o Evangelho, desde que eu decidi seguir Jesus, eu tenho entrado nessa batalha, principalmente de ter a minha família ali harmonizada,
tendo em vista a função que eu exerço aqui na igreja como cooperador do Evangelho, e eu sou desafiado diariamente pelo Senhor a estar com a minha casa em ordem. Então, para mim é um desafio muito grande. E hoje eu tenho aqui um assunto para trabalhar dentro desse tema. Acho que vocês já entenderam aí, a partir do texto que nós lemos, qual seria esse assunto. Mas é um assunto muito preocupante, principalmente hoje envolvendo muitos evangélicos no Brasil. Inclusive já virou fonte de estudo pelas instituições responsáveis por fazer esse tipo de pesquisa, dizendo e falando, mostrando dados mundiais sobre o divórcio envolvendo descrentes, aliás, crentes, né? Mas a verdade é que o divórcio está presente tanto nos crentes como os descrentes. O que eu quero dizer quando eu falo de descrente é o povo que não são evangélicos, né? São conhecidos aí no meio popular de descrentes, né? Mas isso é uma realidade. Os números realmente assustam. Enquanto a quantidade de casamentos diminui, né? Só para você ter uma ideia, entre 2016 e 2017, que foi a última fonte de pesquisa, a última pesquisa que foi feita, o casamento caiu 2,3%. E a taxa de casais que optam pelo divórcio aumenta consideravelmente, em torno de 8,3% nesse mesmo período. Ou seja, quase 4 vezes mais, aliás, 4 vezes mais o número de divórcios comparado ao número de novos casamentos. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o famoso IBGE, a proporção é de 3 casamentos para cada divórcio. Então, a cada 3 casamentos tem um divórcio, né? Então, assim, é um dado muito preocupante em saber que 1/3 dos casais que se casam acabam se divorciando. Isso significa que a cada 10 pessoas que se casam, pelo menos 3,5% daquelas pessoas ali, eles acabam se divorciando. E segundo aí os advogados que trabalham nessa área da família, isso se dá porque antigamente era muito raro a gente falar sobre isso, ver que alguém se separou. Era comum casais viverem eternamente e até a morte, mesmo tendo ali os seus casamentos complicados e tudo. E entendeu-se ao longo dos anos que isso era uma escravidão, um sofrimento. E, em parte, eu até concordo, porque não é o projeto de Deus que a gente viva em um sofrimento, lógico. Mas a maioria dos casais que viveram e vivem até hoje, da geração antiga aí, que tem 50 anos de casado, 60 anos de casado, são pessoas que aprenderam a contornar as situações. Mas não é sempre assim. Os casais começam a brigar, começam a se desentender, e daqui a pouco eu vou falar aqui sobre pelo menos 5 maiores motivos sobre que causam aí os divórcios hoje em dia. Mas, segundo a advocacia, que trabalha nessa área, a Constituição de 1988 representou um avanço importante para eles, por considerar que o casamento só existe enquanto há um afeto entre as partes. Ou seja, é como se fosse feito um acordo. Eu vou viver com você até enquanto eu viver e feliz afetivamente falando. Porém, não é o projeto de Deus, repito, e daqui a pouco eu vou esmiuçar mais a respeito disso. Só que eu estou fazendo aqui só uma introdução, eu fiz aqui um resumo do que eu queria falar para vocês, eu estou aprendendo aí a anotar as coisas que eu quero trazer. Lógico que isso aqui não foi o que pesquisei, eu tirei de uma fonte do IBGE, mas acompanhando esse entendimento, a justiça, acompanhando esse entendimento de 1988, que foi quando foi realmente autorizado o divórcio no Brasil. Aí, acompanhando esse entendimento, em julho de 2010, uma mudança na lei
possibilitou que o divórcio pudesse ser realizado em cartórios, sem a necessidade de uma ação na justiça. Ou seja, ficou cada vez mais prático e tem se tornado cada vez mais prático se divorciar. E, inclusive, a maioria dos casamentos já começam divorciados. Por quê? Porque quando a pessoa vai se casar, a pessoa já diz assim, eu vou ficar com ela aqui até o dia que der certo, né? E, inclusive, ontem eu estava conversando ali com um grupo de pessoas e uma jovem falou que no dia que foi fazer um documento de união estável lá no cartório, e ela foi junto com uma amiga dela, também com o futuro esposo, os dois casais foram fazer no mesmo dia, e ela comentando que quando a menina foi assinar e fez lá os trâmites legais de união estável, aí fez a seguinte pergunta: quer dizer que quando eu me separar, eu tenho que vir aqui no cartório de novo, desfazer isso daqui? Ou seja, ela já entrou no casamento já pensando na separação, algo que o próprio escrivão que estava lá presente relatou sobre isso. Ele disse: minha filha, você acabou de casar, você já está pensando na separação? Então, realmente é algo real do nosso meio. Os casais já casam pensando em se separar. Inclusive, a justiça deu aí a sua devida, não sei se pode chamar de contribuição, porque lá quando você se casa, já tem lá com separação de bens e tudo, ou seja, realmente já se casa prevendo um divórcio. É óbvio que ninguém que se case pensa em se separar. Eu não vou me casar com uma pessoa porque eu já quero me separar, mas já entra com esse entendimento de que vai viver até o dia que der certo. Não se tem mais no coração aquele desejo de viver eternamente com a pessoa, até a morte se separar, aquilo que a gente promete quando vai se casar. Na verdade, aqueles votos que nós fazemos diante do sacerdote, diante do juiz, parece que realmente é só mesmo para cumprir um ritual e aquilo não entra no nosso coração. Então, a justiça ela tem aí dado aí a sua parcela de contribuição a isso. Não sei se contribuição positiva ou negativa, mas agilizando aí os processos de divórcio e tornando cada vez mais convidativos, cada vez mais práticos os divórcios, de maneira que eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo, então vamos lá se divorciar e cada um vai para o seu lado. Eu vou viver a minha vida e você vai viver a sua vida. É o que nós mais vimos hoje. E eu notei aqui 5 maiores motivos que pode levar aí um casal ao divórcio. Isso aqui, repito, eu tirei de fontes, instituições que tratam esse tipo de assunto. Estou falando aqui do ponto de vista judicial, né? Então, os 5 maiores motivos, um deles é o relacionamento extraconjugal. De acordo com as pesquisas, esse daqui está ocupando o primeiro lugar. Relacionamento extraconjugal é aquela situação que o cara ou a mulher não quer se separar por questões, seja lá econômicas, porque hoje existe muito disso. A pessoa vive ali no sofrimento, não quer resolver nada e tal, porque tem ali uma vida financeira boa. E tem lá tipo um contrato aí de casamento, mas para poder compensar as faltas que tem no casamento, acaba procurando um relacionamento extraconjugal, que logo em seguida, quando descoberto, óbvio, acaba em divórcio. E devido às crises hoje nos casamentos, o relacionamento extraconjugal está ocupando o primeiro lugar, porque hoje é comum no mundo, aí na sociedade, as pessoas terem aí um relacionamento extraconjugal. A segunda é a incompatibilidade de genes. E isso daqui ocupou o primeiro lugar por algum tempo, porque a maioria das pessoas que iam se separar alegavam que eram geneticamente incompatíveis. O que eu quero dizer é que um pensava diferente do outro e nada do que o outro gostava, e quando é fé estava lá uma divisão dentro de casa, uma loucura, e ninguém mais se entendia. E eu confesso para vocês que no passado eu pensei em me separar da minha esposa, antes de entender o projeto de Deus, lógico, por causa disso aqui, por causa da incompatibilidade de genes. Eu alegava isso.
dizia que não tinha condição de eu viver com essa mulher, porque nada do que eu gosto ela gosta, nada do que eu faço ela aprova, nada, enfim. Então era um vendaval de discussões, de intrigas e tudo mais, e algumas vezes nós chegamos a brigar e decidimos não viver mais um com o outro, e depois se arrependia e voltava. Mas graças a Deus nós estamos aí entrando no 14º ano de casamento, cheio de desafios e cheio de histórias aí para contar, histórias boas, histórias ruins, mas até hoje nós estamos juntos, cheio de desafios aí, levantes aí que a vida nos ofereceu, mas estamos aí, graças a Deus e graças ao Evangelho, conseguindo viver, mesmo em meio a essa incompatibilidade, porque nós, com o tempo, nós aprendemos a respeitar o espaço um do outro e entender que cada um de nós temos as suas particularidades e não tem sido mais tão difícil, sim, conviver tendo essa dificuldade. Até brinquei esses dias que nós temos lá um momento dividido. Como eu não gosto das coisas que ela gosta, ela não gosta do que eu gosto, então nós temos ali o horário de ver alguma programação que eu gosto, ela não gosta, então eu vou lá, assisto antes, aí de repente ela entra no quarto e diz, como é que uma pessoa assiste uma besteira dessa? Então aquilo que eu acho interessante, ela acha bobagem, e vice-versa, né? Então, realmente é uma incompatibilidade, mas não é mais hoje motivo de divórcio. Pelo menos para mim e ela, né? Então, problemas de relacionamento com a família do cônjuge, outro problema grande e sério. Está ocupando o 3º lugar aqui, mas, na minha visão, deveria ocupar o 1º, já que hoje em dia as pessoas, quando casam, não querem mais romper o cordão umbilical com os pais, né? Tanto vice-versa, tanto homem como mulher se casam e não entendem que devem agora os dois constituir família e não dependem mais dos pais, não dependem mais da opinião dos pais. Eu sei que quando eu falo isso e outras pessoas falam isso, as pessoas não entendem, porque entendem achando que deve desprezar os pais. Não é isso. É porque no momento em que eu me caso, como disse o texto que eu li no início, o texto bíblico, que diz que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Então, ele e ela, não tem esse negócio de estar com interferência do pai, da mãe, e principalmente quando alguns casais resolvem, em uma situação desesperadora, conviver dentro de casa, com a sogra, com o sogro, com a mãe, com o pai. É aquele velha história de se ajuntar e morar com os pais dele ou dela. Raramente isso daqui dá certo. Então eu ocupo aqui o 3º lugar porque a maioria das mulheres, a maioria dos homens ainda não entenderam que casou é cada um por seu lado e vamos aí constituir a nossa família, viver, levantar a nossa família dentro do que nós entendemos que é o correto, acordado entre eu e o meu cônjuge, né? Sem interferência aí de pai ou mãe, lógico que um conselho sempre é bem-vindo. Eu estou falando aqui de interferência. E o 4º motivo é a falta de dinheiro. É o problema financeiro. Existe um ditado popular, inclusive, que diz que quando a crise entra pela porta, o amor salta pela janela, né? Mas aí é um ditado aí popular que as pessoas usam, que não se aplica à nossa realidade cristã. E daqui a pouco nós vamos ver o porquê. Mas realmente hoje a falta de dinheiro, o descontrole econômico dentro da família realmente tem causado muitas brigas entre o casal e, consequentemente, está ocupando aqui o 4º lugar como os principais motivos de divórcio. E, por último, bizarro, inclusive, eu acho, mas é os filhos. E tudo isso porque, assim como nos pais, a família do cônjuge, os filhos também têm ocupado aí o lugar do cônjuge, né? Alguns pais, algumas mães não têm entendido que eu e a minha mulher somos uma só carne e essa união foi Deus que criou e filho nenhum, mãe nem pai pode interferir nessa união. Quando diz no texto lá que o que Deus uniu, que o homem não separa, é qualquer homem. É pai, mãe, filho, não importa, é um ser humano. Que ser humano nenhum venha a ser motivo de separação daquele casal. E, infelizmente, os filhos hoje estão ocupando o 5º lugar nas causas aí de separação, exatamente porque os casais não têm, né, não souberam ainda como lidar com os novos integrantes da família, né?
E aí, segundo o dado nacional mais recente do IBGE, e esse daqui é de 2015, esse daqui foi feito de uma maneira mais ampla, o número de divórcios no Brasil cresceu, pasmem os senhores aí, espectadores, 160% em 10 anos. Isso significa que foram de 130,5 mil em 2004 para 341 mil divórcios em 2014. Então foi um aumento aí de 160% em 10 anos. E o principal motivo para o crescimento é exatamente e simplesmente porque se separar hoje, infelizmente, é mais prático. É muito mais fácil, aproveitando aí a facilidade que a justiça me deu, de não estar bem, eu não estou gostando, não tem mais afeto, é muita confusão, é muita briga, não importa se eu tenho filho, não importa o que é que vai acontecer daqui para frente na minha vida, eu quero é ser feliz e vamos ali no cartório, e eu assino um documento lá, e ela assina também, pronto, cada um vai para o seu lado, e o mundo que se exploda. Mas o plano de Deus não é esse. Eu citei aqui os dados, né, para vocês se interarem aí do que está acontecendo aí, principalmente aqui no nosso país, que é a nossa realidade, de como é que está aí o cenário do divórcio. E, infelizmente, muitas pessoas estão em crise no casamento. Isso é uma realidade. Por que é que existe o divórcio? Porque o casamento entrou em crise. E isso deixa aí as pessoas desesperadas, exaustas e se sentindo aí sozinhas. Porque eu digo porque eu já vivi muita crise no meu casamento. Nos 5 primeiros anos de casamento, para mim foi um inferno. Eu pensei muitas vezes realmente em me separar, em me divorciar. E repito, enquanto eu não entendi aí o projeto de Deus para a minha vida, de que a união é até que a morte nos separe. Então, desde então, eu mais minha esposa não temos mais pensado em divórcio. Algumas vezes nós temos pensado em homicídio, né? Mas divórcio não. Então, eu posso imaginar o quanto deve ser difícil saber que o sonho do felizes para sempre, né, está cada vez mais distante. E sei que no meio de toda essa bagunça, essa dor e essa confusão, fica aí quase impossível pensar em quais são os próximos passos a tomar, porque no meio de uma crise a gente não tem cabeça para imaginar, e agora o que é que eu vou fazer? Então as pessoas que escolhem se divorciar, muitas vezes já vêm suportando anos de frustração e desgaste. Mas o problema é que justamente quando estamos dessa maneira, é que nós fazemos as nossas piores escolhas. Nós não assentamos nossa cabeça, nosso juízo para pensar, para ver como é que a gente vai resolver aquilo ali. É exatamente nessa situação de descontrole, de turbulência, que nós vamos fazer aí a pior escolha da nossa vida, que é chegar aí à questão do divórcio. E o divórcio é uma decisão muito séria para ser decidida aí emocionalmente. Por isso, é bom a gente separar aí um tempo para refletir no que está realmente prestes a fazer. E eu fiz isso. Eu, particularmente, quando eu realmente estava na crise zona mesmo, e eu disse, rapaz, a gente vai ter que separar, eu não sei mais o que é que vai ser, não. Não dá mais para aguentar mais. Mas eu assentei o meu juízo e comecei a refletir, né, coisas aí que poderiam acontecer aí no futuro, e eu voltei atrás e eu queria compartilhar aí com vocês experiências aí que eu tive, que me ajudaram a realmente me manter casado até hoje, e hoje já vai fazer agora no final do ano 14 anos, repito para vocês. Então, se você já decidiu que quer se divorciar, eu, João Paulo, recomendo que você pergunte a si mesmo sobre estas 6 perguntas. Digamos que você entrou na crise, já brigou, já xingou, já decidiu separar, já arrumou até a mala. Mas antes de você sair pela porta, eu quero que você se faça essas perguntas. Primeiro,
Eu fiz de tudo o que eu pude para salvar meu casamento, porque é comum, principalmente eu, já aconteceu de pessoas virem se aconselhar comigo sobre casamento e dizer que vai se separar porque não aguenta mais, porque já fez de tudo pelo casamento. E eu sei que a gente não pode controlar as atitudes do nosso cônjuge ou dos seus desejos lá, mas você realmente fez tudo o que estava ao seu alcance para trazer a cura e a esperança para o seu casamento? Se não, escreva aí uma listazinha aí de coisas que a gente pode fazer aí, que você pode fazer para que realmente venha a praticar. E vale a pena lutar pelo casamento, vale a pena. Mesmo que seus sentimentos digam não. Talvez você não saiba, mas um divórcio quase sempre pode ser impedido. E se você colocar sua esperança em Deus e ir em busca de soluções. Essa é a solução. Então, se você chegou no fim aí, já quer realmente acabar, faça primeiro essa pergunta. Eu já fiz de tudo pelo meu casamento? Segundo, estou seguindo os meus sentimentos e não a minha fé? Será que eu estou agindo com fé ou só pelos meus impulsos e meus sentimentos? Os sentimentos muitas vezes nos enganam e em casos de divórcio, as pessoas estão indo atrás da ilusão da felicidade. Em vez de acreditarem no pleno que Deus tem para elas, de paz, alegria, satisfação dentro de uma família, elas vão atrás de resolver ali o seu conflito, né, de maneira emocional, sentimental, e acabam abandonando a fé. Por isso, tenham cuidado com as emoções. Elas nem sempre nos apontam o melhor caminho. Lá em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem é que pode confiar num coração desse? Em terceiro, o divórcio é a melhor opção que eu tenho? Acredito que, em alguns casos, onde se perde a confiança por causa aí do adultério, muitas vezes pela agressão física, realmente fica difícil a gente voltar a confiar. Mas é a melhor opção que eu tenho, é o divórcio? O divórcio cria mais problema do que resolve. Quase sempre os casais que têm um casamento duradouro não são aqueles que nunca tiveram um motivo para se divorciar. De jeito nenhum. Eu acabei de falar aqui que pessoas que vivem aí há 50 anos de casado enfrentaram batalhas juntos, mas acharam aí uma maneira de resolver os problemas. Então, existe sempre a solução. O que eu quero dizer para você é que divórcio não é nem a última, não é a opção para o seu casamento. Acredite em Deus e que existe uma solução. Existe, sempre existe. Se eu disser que meu casamento não tem jeito, é a mesma coisa eu dizer que Deus não existe. Quem são as minhas maiores influências hoje? Quando você está em um estado delicado de terminar aí um casamento, as pessoas que te apoiam são muito importantes. E elas terão aí uma grande influência nas suas decisões. Quando eu estava no mundo que queria me separar, chegava os amigos, cara, deixa essa mulher aí, vamos atrás de outras mulheres aí e tal. E vice-versa, né? Então, os melhores conselhos que você receberá virão das pessoas que você ama. Quem ama o seu cônjuge, que amam a Deus. E hoje não. Hoje, quando eu tenho um conflito lá na minha casa, eu procuro ali o pastor, procuro um irmão ali para conversar. Pessoas que realmente nos amam e querem o nosso bem. Se elas não estão demonstrando amor em algum desses pontos, então seus conselhos devem ser analisados com sabedoria. Quinto, o que estou ensinando para os meus filhos ao me divorciar? Isso aqui foi um conflito muito grande na minha vida, por muito tempo. Eu não queria deixar a minha mulher porque eu pensava na questão do divórcio. E hoje eu já tenho uma filha de 16 anos com outro casamento que eu tive, que eu não tinha aí a ferramenta que eu tenho hoje. E eu optei lá pela separação no passado. E hoje tem uma filha de 16 anos. E, de alguma forma, aí, lógico que ela foi afetada porque nós não temos aí a convivência de família, né? Então, a fé e a segurança que elas precisam, muitas vezes, são destruídas.
E as consequências podem durar décadas. Se você está deixando seu cônjuge para ficar com outra pessoa, por causa de caráter, não é muito diferente do que levar seus filhos para outra família. Ou então trocar aí por outras crianças, que de repente a gente vai achar até mais educado que os nossos. Então, é uma coisa de louco a questão do divórcio. É por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, por sexto, para terminar, porque o meu tempo aqui já está acabando, a sexta pergunta: estou disposto a ficar solteiro para o resto da minha vida? E eu queria que você refletisse muito nesse sexto ponto, porque se você responder não, se você disser não, não quero ficar solteiro não, quero arrumar já outra pessoa, eu espero que você pense melhor sobre qual é a sua motivação para se divorciar. Se você vê o seu divórcio aí como uma oportunidade para achar alguém que irá gostar de você e fazer todas as suas coisas que o seu cônjuge não está fazendo, eu acho melhor você ficar e corrigir o seu próprio casamento. Porque só vai mudar o nome da pessoa. Os conflitos irão vir da mesma forma. Então, se você não souber acertar com uma, você não vai saber acertar com outra, você não vai saber acertar com outra, e de repente você vai estar aí no 10º casamento, no 5º casamento, no 15º casamento, 20º casamento. Eu conheço pessoas que casaram 20 vezes. E sempre o culpado é o cônjuge. E uma coisa que interessante, se a grama do vizinho parece ser mais verde, não precisa a gente ir até lá para experimentar. A gente só precisa ficar em casa e regar a nossa própria grama. Então, o que eu quero dizer é que não adianta olhar por lado. O problema é em casa, eu tenho que resolver aqui. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: não se separe. O divórcio não é opção. Não é opção. Deus tem um plano para a vida de vocês. Deus tem um plano para a nossa vida. Eu como marido e mulher, e a minha mulher como casal. E eu descobri com esse plano, por isso que nós estamos vivendo aí já há 14 anos, porque eu entendi que Deus tinha aí algo muito melhor para mim. Então eu espero que você reflita e Deus tenha falado grandemente ao seu coração e que eu espero do fundo do meu coração que você não entre aí nas estatísticas de mais um divorciado aí no Brasil. Maravilhoso Deus e Pai, quero te agradecer por essa palavra. Abençoa cada casal que está ouvindo essa reflexão. Entra, meu Senhor, em cada família, entra em cada coração, restitui, restaura, revigora, dá alento, meu Senhor, direcionamento de acordo com a tua vontade, de acordo com o que o teu Espírito tem para cada um de nós. Eu te peço, oro a ti e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, que o Senhor nos abençoe.